logo a priori você vai ler que tem sim a ressurreição espiritual. Aguenta aí. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, né? O fim vai vir, pessoal, depois dos 1000 anos. Quando ele tiver entregado o reino a Deus, que vai acontecer depois dos 1000 anos aqui na Terra, e quando houver aniquilado todo o império, né? E toda a potestade e força, ou seja, todas as autoridades dos governantes aqui na Terra. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então vai ter novos céus e nova terra, e o último que ele vai ser destruído é a morte. Ele vai destruir a morte depois. As pessoas vão viver no corpo físico, não mais espiritualmente, mas num corpo físico glorificado igual de Adão, e não vai mais morrer como Adão também. Adão era um ser mortal? É um ser mortal, que não, ele não tinha colocado a árvore da vida ali do lado, né? Adão ia viver muito tempo no jardim do Éden, mas se ele comesse da árvore da vida, ele se tornara aí, e Eva também, se tornaram uma pessoa aí eterna no corpo, né? Como eles já tinham comido a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus achou por bem trancar esse fruto da árvore da vida para que não venha se eternizar o pecado na carne deles no corpo glorificado. Então vamos lá. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés, mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está esta que se exetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então ele está falando aqui o quê? Deus sujeitou todas as coisas para Cristo. Deu todas as coisas para Cristo. Mas Cristo, depois de aniquilar a morte, depois de regenerar a terra, depois de colocar toda a potestade e autoridade debaixo de seus pés e aniquilar todo o império, ele vai voltar o reino a Deus. Ou seja, ele não quer usurpar o lugar do Pai. É isso que ele quis dizer. E quando de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Porque batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo? Eu protesto que cada dia morro em glória, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveitarei isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É isso que ele quis dizer. Se não pode, se as pessoas que creem em Cristo não ressuscitam, então é vã nossa fé, nossa pregação. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quais as más conversações? Dizer que Cristo não ressuscita as pessoas que morrem. Isso é as más conversações que corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque algum ainda não tem o conhecimento. E eu digo isso por vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E que corpo virão? Aí Paulo dá um alerta ali e repreende todos eles. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer? E quando você semeia, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente? Mas Deus lhe dá o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma carne é dos homens, outras é carne dos animais, e outra é dos peixes, e outra é das aves. E há corpos celestes, e há corpos terrestres, mas uma é a glória do celeste, e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, e outra é a glória das estrelas. Outra estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo em corrupção, que é o corpo que nós estamos agora, em corrupção, e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo, tá vendo, pessoal? Espiritual. Você vê que antes estava falando da ressurreição do corpo físico.
Aqui no final, aqui quase no finalzinho do capítulo, no versículo 44, ele deixa bem claro que ressurreição agora ele está se referindo. Uma outra ressurreição, que é a ressurreição espiritual. Semeia-se o corpo animal e ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em uma alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o primeiro animal. Depois vem o espiritual. O primeiro homem é da terra, é terreno, tá vendo aí? Mas o segundo homem é do Senhor, é do céu. Você entende? Qual terreno, tais também o terreno. E qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Tá vendo aí? Ele está falando agora da ressurreição espiritual, né? Agora, irmãos, eu digo isto, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. O que pode herdar o reino de Deus? Qual é o corpo que pode herdar o reino de Deus? O corpo glorificado espiritual. Então, se você morre nesse exato momento em Cristo, o seu corpo espiritual sai do corpo mortal e vai herdar o mundo espiritual, né? E no último dia ele vai ressuscitar um corpo físico glorificado, igual a uma alma vivente, e ele vai eternizar esse corpo na terra, porque vai ter novos céus e nova terra. Aí ele eterniza esse corpo. Tá bem explicado, pessoal? Então vamos lá então. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, o corpo físico não tem como ir para o céu. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que Cristo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade. Então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Criador, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Não esqueça de dar o like, pessoal. Essa série ela acaba aqui e vamos continuar a mesma série a priori. Não esqueça de dar o like, se inscrever e compartilhar. Estaremos após mostrando outros vídeos dando continuidade à série, tá certo? Um grande abraço a todos, compartilhe essa verdade para todos e fique no aguardo que virá mais vídeos sobre este assunto. Existem duas ressurreições, é isso mesmo. Um grande abraço a todos, fique na paz. Canal Verdade Certa, sempre relatando a verdade para todos vocês. Um abraço para todos vocês inscritos que se inscreveram no meu canal. Estou muito feliz e um abraço a todos. Um beijão.